na questão da religião, o PT era muito próximo dos movimentos católicos na sua fundação. Houve uma grande mudança no Brasil nesses 40 anos. Hoje, por exemplo, a gente tem um crescimento do eleitorado evangélico. Esse pentecostal da prosperidade, eles têm uma linguagem fácil para conversar com o povo, porque você tem de um lado o autor de todos os problemas, que é o diabo, e você tem a solução toda, que é Deus. E se não tiver solução, o cara é culpado porque não tem fé. Essa mudança desse aspecto dificultou a ação do PT em meio a essa massa, enfim, predominantemente católica e que cada vez mais se aproxima de uma massa evangélica. O PT consegue conversar com essa nova massa? Veja, eu acho que são duas coisas distintas, né? A questão da igreja, por exemplo, quando o PT foi criado, você estava no auge da teologia da libertação. Ou seja, não que a cúpula da igreja tivesse qualquer afinidade com o PT, porque nunca se manifestou e nunca teve. Aonde é que o PT crescia? Onde tinha, padre, onde tinha trabalho de comunidade de base, aí era habitual o PT crescer nesse lugar. E também crescia em setores que tinha evangélicos progressistas. O PT sempre teve uma participação no povo evangélico, mas naquele tempo os progressistas eram bem minoritários, como são agora. E é inclusive difícil para o movimento sindical se situar. Ou seja, antes você ia na porta de uma fábrica, você fazia uma assembleia com 10 mil pessoas. Hoje você não tem mais daquelas 10 mil pessoas, às vezes você tem 500 pessoas, 400. Aonde foram as outras? Aonde estão trabalhando? Essa gente está por aí. Está mais difícil organizar, está mais difícil conversar com os trabalhadores como a gente conversava. E o movimento sindical está repensando isso, inclusive tentar conversar com essa gente de outra forma. O discurso não é mais o mesmo. Essa gente está difusa, essa gente não tem mais a proteção que tinha no nosso tempo e nós precisamos, então, saber como tratar de ajudar a organizar essas pessoas. Então, está difícil, não está uma coisa tão simples. O movimento sindical brasileiro enfrenta dificuldade. O PT, e eu tenho dito, que o PT precisa voltar para a periferia, para o PT aprender a conviver com esse movimento. O que é? O que é, a igreja, os pentecostais hoje no Brasil? O que eles representam? Já são 30% ou 35% da população religiosa. No começo do século passado era praticamente zero. Ou seja, e essa pentecostal da prosperidade, eles têm uma linguagem fácil para conversar com o povo, porque você tem de um lado o autor de todos os problemas, que é o diabo, e você tem a solução toda, que é Deus. E se não tiver solução, o cara é culpado porque não tem fé. Eu assisti muito na cadeia, muito culto, assisti muita gente falando, muita gente rezando, e eu acho que eles estão entrando na periferia porque o povo, quando está desempregado, o povo, quando está necessitado, a fé dele aumenta. Eu sou do tempo que a minha mãe colocava um copinho de água em cima da televisão para ver a Ave Maria das 6 horas. E ela acreditava, ela bebia aquela água. Essa fé do povo brasileiro é muito grande. E ao invés de sermos contra, nós temos que saber como é que a gente lida com esse novo modo de pensar do povo brasileiro, inclusive de pensar a religião. O que o PT tem que entender é o seguinte, é que essas pessoas estão na periferia oferecendo para as pessoas pobres uma saída espiritual. Uma saída que mistura, às vezes, a fé com o desemprego, com a economia e o contato direto com as pessoas. As pessoas estão ilhadas na periferia, sem receber a figura do Estado, sem receber a figura de muita gente. Ele recebe quem? De um lado, o traficante que está na periferia, do outro lado, a igreja evangélica, a igreja católica, que tem uma atuação também forte ainda, porque na cadeia você tem pouca coisa para fazer, ou seja, então era um jeito de você viver assistindo culto. Por mais que eu concorde ou não concorde com uma seita qualquer, com uma religião qualquer, eu acho que todas as religiões, elas terminam sendo, melhor do que outra coisa. É isso que eu acho que é o papel, do PT, é o meu papel enquanto ser humano, é tratar com muito respeito a religião.